Eu vou dizer umas palavras para terminar sobre tema. Professor, desculpe, hoje vamos fazer uma sessão de 2 ou de 4 horas? Vamos fazer uma sessão de 2 horas e amanhã 2 horas. Obrigado. Bom, vou fazer precisamente só 4 horas. Eu queria falar da outra filha que tomou a dela. Vou terminar sobre a questão do ready-made do chão. Ficando unicamente uma série de questões levantadas e não resolvidas, algumas não são mesmo resolvidas. História. O que é que nós vimos? Nós vimos que havia um problema que tinha sido levantado pela condição do ready-made e que esse problema se resumia na possível definição da obra de arte como um produto e resultado de uma série de conclusões. De tal forma que o ready-made podia ser tomado como obra de arte e, dadas modos de produção do ready-made, isto levava a uma confusão, um escamoteamento, uma indistinção entre as esferas da arte e as esferas do objeto material, do objeto não, quer dizer, da esfera do objeto utilizado. O que é que eu vou terminar muito brevemente, isto nós podíamos continuar. Como eu disse já, repito, para se ter bem em mente, há uma ambiguidade mantida, conservada por Duchamp quanto ao estatuto do ready-made. Duchamp sempre achou que o ready-made era, como ele disse, naquele texto que vimos, uma manifestação do espírito que é diferente de uma outra manifestação do espírito que é a arte. O que ele quer construir é um objeto que se possa, no fundo, confundir com o objeto de arte, não sendo visivelmente. O ready-made é o produto de uma piada, de uma blague, como aquelas que ele faz com humor na língua francesa. Mas é uma piada que teve as maiores consequências na arte, e na arte moderna e na arte contemporânea. Eu só quero lembrar que de maneira quase grotesca, o ready-made vai realizar aquela grande ambição da arte moderna, do discurso da arte moderna,
que é a fusão da arte com a vida e que se traduziu na esteticização da vida. Um objeto banal, um objeto trivial, passou a ser um objeto considerado artístico. E assim, Duchamp, ou melhor, os ready-made de Duchamp foram inaugurais relativamente a toda uma filiação de novos objetos artísticos de um outro tipo. Razoável razão. Ele que me queria manter isolado, diferente, o ready-made do objeto artístico, mas ao mesmo tempo, por uma blá qualquer, fazer com que as pessoas pudessem tomar aquilo por um objeto artístico. Ele finalmente foi o pai, o pioneiro com o ready-made de toda uma enorme criação de objetos e de tipos de objetos novos, diferentes. Como eu já referi, a arte moderna, a arte contemporânea, a arte de hoje, é herdeira desses ready-mades. Também, é outra coisa também, mas também é herda também desses ready-mades. Porque herda com o estatuto, esses objetos herdeiros do ready-made têm um estatuto de objeto. São percepcionados como objeto. São alvo de uma percepção e não de objetos triviais. Eu à falta de poder analisar, eu remeto-vos para algumas observações finais sobre o ready-made como objeto de reflexão. Primeiro, por mais que Duchamp quisesse abolir toda a intervenção humana na inscrição na escolha do ready-made, é impossível fazê-lo totalmente. Quer dizer, no fundo, a distinção entre ready-made e ready-made assistido é falsa. Todo ready-made é assim. E vamos dar só 2 razões. Podem dar mais. Né? Isto, a análise quer parar para começar outra coisa, senão não tem tempo. Por 2 razões, essencialmente. Primeiro, o objeto é escolhido, quer dizer, ele é descontextualizado. O urinol sai do seu contexto utilitário, o pente, a pá de neve, etc., saem dos seus contextos utilitários e passam a ser objetos de exposição, os objetos sem finalidade. Eis que isto constitui uma operação prática igual à ideia de finalidade sem fim que caracteriza a obra de arte, segundo Kant. É mesmo a finalidade sem fim de Kant.
mas praticamente realizado. Descontextualizar o urinol é tirar-lhe a sua finalidade. Tirar-lhe a sua finalidade e expô-lo e fica um objeto sem finalidade. É isso mesmo o que uma das características do objeto artístico segundo Kant. Já conhecem certamente essa frase. É um objeto com uma finalidade sem fim. Há uma finalidade, mas não há um fim determinado. Ou pré-determinado. Essa é a primeira razão. Eis já uma manipulação do objeto. Eis já qualquer coisa que se pode, identificar com uma manipulação do objeto. Com uma ajuda ao objeto. Eis que o objeto não é puro, ele é já ajudado, já é já feito ajudado. Vocês veem isso muito bem se aperceberem que não é qualquer objeto que é um ready-made. Não é? Quando vocês entram numa boutique, por exemplo, numa loja de perfumaria, e veem ele tem um ready-made que é um parfum de Paris, um perfume, não tem ready-made diante de vós. Não tem ready-made diante de vós, porque eles não estão descontextualizados. Portanto, é preciso fazer uma operação sobre o ready-made. E essa operação faz dele já um ready-made assistido. Mas a segunda razão ainda é mais forte, se pode assim dizer, é que não há ready-made se não for colocado num espaço de exposição. Não podemos nos outros. Num espaço de exposição. Isto não é um ready-made. Porquê? Porque não está num espaço de exposição. Mas se eu pegar nisto e levar para uma galeria, colocar num suporte bem escolhido, iluminá-lo com uma luz, assiná-lo, dar-lhe um título, etc., as pessoas começam a poder olhar com uma percepção não trivial este objeto e dizem maravilhoso. Eis aqui o ready-made. Bom, portanto, não há espaço de exposição, e o espaço de exposição é outra operação de manipulação. Quer dizer, não há ready-made. Não há senão ready-made assistido. Todo o problema é saber a partir de que linear, é a segunda questão que eu deixo em suspenso, a partir de que linear é que a assistência ao ready-made, a um objeto encontrado, já feito, passa a poder ser caracterizada como, passa a ser essa operação a ser decisiva para que o juízo de gosto se faça no sentido de designar um objeto. Tá. Lembram-se, o objeto ready-made era considerado como um objeto em que não havia o mínimo gosto ao escolhê-lo,
não havia, se possível, intervenção humana, e não havia aura, não havia unicidade do objeto. O objeto não era único. Um ready-made é igual a todos os ready-mades. Não havia, portanto, singularidade. Isto é essencial. Uma obra de arte é singular. Ora, o mais estranho de tudo isto é que, como eu disse há bocado, o ready-made vai abrir um campo quase ilimitado de produção artística. Novos objetos vão aparecer. Híbridos. A arte contemporânea está cheia de híbridos. Além de arte, os objetos de Cristo que faz também land art, ou Smithson, ou sei lá, a land art é um produto do ready-made de Duchamp. É um já feito, uma montanha, o que é uma ponte sobre o Sena embrulhada por Cristo. É um ready-made assistido, não é mais nada do que isso. É um ready-made assistido. Bem, ora, o equívoco é, portanto, um equívoco que foi, historicamente, foi assim de facto, historicamente, a ironia de Duchamp foi tomada e levada a sério pelo discípulo de Duchamp, e isso abriu o campo da arte. Bem, então vamos deixar isto em aberto, vamos só dizer, só mais uma observação. É que o ready-made, que hoje é um objeto dito artístico, na medida em que ele é um objeto integrado no espaço museal, no espaço do museu, mantém, no entanto, em si mesmo a ambiguidade originária que lhe quis dar no chão. Quer dizer, mesmo num espaço de exposição, um urinol traz com ele qualquer coisa do espaço de origem, do espaço do contexto utilitário. Quer dizer que nós vemos no urinol, ao mesmo tempo, como numa sobreposição ou numa oscilação permanente, um objeto utilitário e um objeto que não é um objeto utilitário, mas que não sabemos que tende para o objeto artístico. É tudo que faz dele um objeto artístico, exceto o reconhecimento que nós temos dele como um objeto não artístico. E a oscilação mantém-se sempre. Quer dizer, a ambiguidade mantém-se sempre, hoje mesmo. Se bem integrada, né? A sala consagrada, ou as duas salas consagradas a Duchamp em Filadélfia, são salas como outras, não são salas
E, no entanto, aqueles objetos estão marcados historicamente, porque nós sabemos que, e não podemos ignorar na nossa percepção esse saber, nós sabemos que são objetos que têm toda uma história complexa, que são os objetos de Duchamp. Por um lado. Por outro lado, são objetos que estão no museu e, no entanto, um certo de garrafas não pode deixar de ser visto também como um objeto que serve para secar garrafas. Ora, um Rembrandt não serve para secar garrafas ou para passar ferro. Bom. E, no entanto, há uma questão, e nós então passamos agora para um outro regime. Há uma questão que ele deixa aberta, necessariamente. A questão é: o que é uma percepção artística? Será que a percepção artística difere mesmo na sua natureza perceptiva de uma percepção de um objeto trivial? O que é que qual foi o máximo a que chegámos no buscar do ready-made para o lado dos objetos artísticos? O máximo foi essa ambiguidade de espaço. Num espaço de exposição, aquele objeto utilitário que nós reconhecemos como utilitário é também outra coisa. É outra coisa. Mas não é um quadro do Tintoretto. É outra coisa. É outra coisa que puxa a percepção para do lado do objeto artístico. Nós podemos ver as caixas, as latas de conserva Campbell da Warhol, podemos-las ver como um objeto de arte. Se entrarmos numa espécie de ofuscação da percepção pela vista, acabamos por ver nele um objeto de arte. Mas isso é preciso produzir em si próprio essa espécie de alucinação. Senão, aquelas latas de conserva são latas de conserva que podiam precisamente, já que elas são expostas em pirâmide, podiam perfeitamente estar num supermercado. E um supermercado não é um objeto, não é um lugar, não é um espaço de exposição artística de objetos artísticos. Às vezes parece que contemplamos assim na escolha, etc. Não estou a... Sim. Fomos assim, fazemos uma questão, observamos. Até fazemos tratamentos com um passo atrás. Não, tanto mais que a procura estética da forma do objeto utilitário é cada vez maior. Não é? Há bocado eu falei em objetos em perfume, mas há frascos de perfume, como se diz banalmente, lindíssimos. Não é? Lindíssimos. Então, são obras de arte ou não? Nós sabemos que o design vai nesse sentido. Portanto, não é só de cima para baixo, é também de baixo para cima. É do objeto comercializável e utilitário que se procura atingir um nível em que se confunde a arte com a vida, a arte com o objeto utilitário. Não é só a arte que desce para a vida, como o caso
é também a vida que é tornada estética pelo próprio comércio. Isto é de uma grande complexidade e de uma grande também confusão. Vamos então falar da percepção estética. E vamos perguntar, será que nós podemos falar de uma percepção estética não convencional, de uma percepção estética que parta das formas do objeto, por exemplo, ou seja provocado pelo jogo das sensações que o objeto provoca em nós. Eu estou a dizer redundantemente, uma palavra correta, não interessa. Estão a perceber? O que eu queria mostrar primeiro é que a percepção estética, tal como ela se define segundo uma tradição que remonta a Kant, a crítica da vontade vulgar, arrasta consigo uma série de outros conceitos. A percepção estética implica uma singularidade. Não é uma percepção qualquer, é uma percepção única. Comparemos com o que diz Duchamp do ready-made. O ready-made, o primeiro ready-made visto, tem que ser igualzinho àquele que nós vimos 20 anos depois. Se olharmos 20 anos depois para o mesmo ready-made, temos que ter a mesma experiência. Não mudou, não adquiriu aura, não tem característica nenhuma, é a mesma anestesia, a mesma indiferença visual. Lembra? Ora, aqui não. O objeto perceptivo, o objeto estético é percepcionado acompanhando-se de uma série de experiências, que são a experiência da sua unicidade, da sua singularidade, e depois a experiência de uma certa qualidade. Quer dizer, segundo Kant, a experiência de um certo prazer estético, que tem que ser definido, que Kant define de outros prazeres. O prazer do vinho, por exemplo, não é um prazer estético para Kant, etc. Não vamos agora expor Kant. É um prazer puro, é um prazer desinteressado. Não está interessado no objeto, ao passo que o vinho está interessado. O prazer que o vinho nos dá implica um interesse no objeto. O desinteresse pelo objeto é que permite. Bem, mas não só.
A experiência tem características também particulares, a experiência dita estética. Segundo Duchamp, o objeto ready-made não provoca nenhuma experiência. Zero experiência. Nem sequer é uma experiência não estética. É zero experiência. Ora, uma das questões que nós pusemos era se será possível um objeto percepcionado com uma anestesia completa. Por exemplo, segundo Kant, não quero pôr Kant, há uma característica da experiência estética que é a sua harmonia. É a harmonia do jogo das sensações. Portanto, a tradição que separa bem, contrariamente a Duchamp, que separa bem a linguagem estética, artística, da linguagem, da percepção trivial, banal, considera particular, diferente, a experiência desse mesmo objeto que é olhado, contemplado, como diz Kant. Ora, o que é curioso é vermos desenharem-se e aprofundarem-se duas vias maiores, dois main trends na arte moderna do século XIX e do século XX, mas sobretudo do século XX. Uma já abordada um pouquinho é aquela de Duchamp, que vai dar à arte conceptual, por exemplo. Curiosamente, essa via faz primar o conceito sobre a matéria, sobre o sensível. O que interessa é a ideia que se tem a maneira como se escolhe e que vai fazer parte do próprio objeto. Mas o conceito do objeto e da construção, inscrição do objeto em Duchamp reverte no fim na pregnância perceptiva do objeto trivial.
Ora, isto aqui é mais um paradoxo de Duchamp. Quero dizer com isto o seguinte: Duchamp queria abolir o sensível, não é? Tudo o que fosse gosto, tudo o que fosse, como ele dizia, retiniano. Retiniano o que é? É o prazer retiniano. Um bom encarnado ao lado de um bom amarelo, um belo encarnado ao lado de um belo amarelo, como em Poliakov, como em Roscoe, como em quem quiser. Um amarelo encarnado em geral funciona. Bom, mas aqui há um belo encarnado ao pé de um belo, temos um prazer da retina. Ora, temos que abolir o prazer retiniano. De onde o facto de Duchamp gostar, às vezes, nem sempre, de inscrever uma frase no objeto. E a frase nada tinha a ver com a função, a forma do objeto. Tenho pena se não encontro. Por exemplo, ele escreveu já sabem, na pele, né? Na neve, né? Inscreveu in advance of the broken arm, antecipando o braço partido. Bom, isto aqui tem uma alusão vaga à utilidade do objeto, não é? A atividade de tirar a neve pode levar a partir um braço. Mas é um caso excepcional. O caso mais conhecido, mais interessante, é o do é o do pente. É um pente em metal que serve para pentear ovelhas, animais, cães. E ele mandou escrever não posso repetir, não me lembro, só me lembro do princípio. Uma ou duas gotas de suor nada tem a ver com qualquer coisa. Bom, não sei o que está. Ora, isto era para dizer o seguinte, perguntam-lhe Cabani, que é um entrevistador, pergunta-lhe, num livro que está publicado em português, Duchamp, um engenheiro do tempo, assim, pergunta-lhe, mas o que é isso? O que é essas descrições que nada têm a ver com o objeto? E Duchamp responde, não eram títulos, não são títulos que descrevam o
objeto, por exemplo, o que ilustra um objeto, são maneiras de elevar, precisamente, de tirar, elevar o espírito para regiões menos sensíveis, mais inteligíveis, para que o prazer fosse menos reptiliano e mais espiritual. Eis aqui, portanto, uma linha que aparentemente é isto que vai dar a arte conceptual, uma linha que despreza o sensível. Ora, o que eu dizia é que esta linha que despreza o sensível vai, no fundo, realçá-lo, e realçá-lo nos objetos mais banais, nos objetos mais triviais. Se há alguém que insistiu no sensível, foi Warhol. E o Warhol era um discípulo de Duchamp. Ora, se nós considerarmos a segunda via, então nós verificamos que é a do abstracionismo que vai dar toda uma série de escolas. O informalismo, o abstracionismo, o expressionismo abstrato, etc. Bom, nós temos toda uma escola, toda uma via, que, pelo contrário, vai insistir na matéria. E na matéria em oposição à figuração, quer dizer, em oposição à representação. Se nós considerarmos as duas vias, estou a falar do abstracionismo e dos seus seguidores, se nós considerarmos as duas vias de Duchamp, que parece ir no sentido anti-sensível, anti-matéria, e a via do abstracionismo vai no sentido da afirmação da matéria, da afirmação da cor pura, da forma pura, do espaço puro, etc. Nós, de qualquer maneira, podemos encontrar um elemento comum. Mesmo se não quisermos referir aquele paradoxo que eu há bocado referi, a saber que a espiritualização da obra reverte numa afirmação da sensibilidade no banal e no trivial. Mesmo que não queiramos referir esse aspecto, nós temos qualquer coisa de comum às duas vias marcantes na arte moderna e certamente hoje na arte contemporânea também. E essas vias e essa característica resume-se nisto. A recusa do referente. A recusa do referente. A recusa do objeto referenciado na representação. Quer dizer, a recusa da relação mimética.
O que é a relação mimética? É uma relação de representação. É uma relação que se caracteriza pela semelhança, pela imitação, pelo valor aferido, valor estético aferido por essas qualidades. Uma obra é tanto mais conseguida quanto ela restitui o referente. Digamos, restitui o ser do referente. Vamos ver isto muito simplesmente. Um retrato é tanto mais conseguido, tem qualidade e valor estético quando a representação nos dá a verdade do referido ou referente. Até parece que tem vida. É tão ele. Era assim que os juízos estéticos clássicos se ordenavam. Era a semelhança, a analogia, todas as determinações da representação que estavam em jogo. Uma representação é caracterizada por uma identidade, portanto, a identidade dos elementos que se articulam organicamente para reproduzir um referente, a verdade do referente. E o referente, essa verdade, o referente dada na relação mimética, era o que oferecia o sentido estético da obra. Ora, tudo isso vai ser negado pela arte moderna, como vós sabeis. Eu estou aqui a repetir unicamente coisas conhecidas, mais conhecidas, mas essa pode entrar. O que é que vai haver com a recusa da relação mimética? Quer dizer, por exemplo, um Picasso não quer reproduzir tal qual um rosto, desdobra. O cubismo não reproduz um corpo de mulher quando o analisa e o recorta em planos que se entrecruzam, por exemplo. Vai haver, portanto, um estilhaçamento da relação mimética, quer dizer, um estilhaçamento da representação pela arte moderna. Com esse estilhaçamento é a unidade orgânica da representação que rebenta. E com ela a fragmentação surge. E com ela o fim das narrativas. Um quadro não conta uma história, uma composição
não imita ou reproduz uma sequência de sentimentos de uma narrativa, por exemplo. Tudo isso é estilhaçado, quer dizer, é fragmentado. Por isso, o fragmento é tão próprio da arte moderna, da literatura moderna. Por isso se vai contra a narrativa, etc, etc. Ora, nós temos que saber duas coisas. Primeiro, que a relação mimética foi iludida por múltiplos ataques, por assim dizer. Desde o impressionismo precisamente aos pioneiros da arte abstrata. Isto significa que não era fácil criar uma linguagem abstrata. Não é pintor quem quer, não é escritor quem quer. Não basta começar a escrever para ser escritor, não basta começar a pintar para ser pintor, nem começar a juntar notas umas atrás das outras, nem mesmo seguir certas regras para ser um compositor. Qualquer coisa é necessária para que um nexo apareça que possa ser dito um nexo externo. Vamos então partir de uma definição, só que ela nos convém. Uma definição deleuziana, Gilles Deleuze, um filósofo francês, que tem uma estética dele. E Deleuze diz assim: o que é uma verdade? É um bloco de sensações. É um bloco de sensações que tem por característica de conservar-se. É um bloco de sensações que se conserva e que se conserva internamente. Quer dizer, mesmo quando o suporte matérico se desfaz, elas de direito, por assim dizer, de direito, elas, as sensações que formam um bloco especial de sensações, elas que formam a obra-arte, têm uma consistência, estão num plano de consistência ou plano de composição, são categorias de Deleuze, estão num plano de consistência que é indestrutível. Nós temos aqui qualquer coisa, ele não fala nisso, mas qualquer coisa que é um problema já para vários filósofos que refletiram sobre um aspecto enigmático da obra de arte. É o aspecto esse aspecto que faz com que a obra de arte resista
está o tempo. E, por assim dizer, atravessa os tempos. Marx, o economista, Karl Marx, na introdução à crítica da economia política, fala disso. E fala disso muito bem. Ele diz, mas porquê é que a arte grega? Ele pergunta assim, porquê é que a arte grega nos toca emocionalmente ainda? Não é? Quando, segundo a teoria de Marx, uma superestrutura, não a infraestrutura económica, uma superestrutura cultural, por exemplo, deveria, correspondendo a uma determinada infraestrutura económica, deveria mudar com as mudanças da infraestrutura. A tal economia corresponde a tal cultura. Mudando o tipo de economia, relações de produção, etc., muda a cultura. Eis que nós temos um extrato que é um extrato artístico, que não muda, que se conserva. E a prova que se conserva é que no Renascimento o que é que se faz? Vão os pintores alimentar a arte grega, a arte romana. Chega a Revolução Francesa e novamente os pintores vão, e antes da Revolução Francesa, os escritores do século XVII voltam à arte grega, à literatura grega, à tragédia. E a arte da Revolução Francesa é novamente, vai buscar e vai inspirar-se na arte grega. Mas porquê? Não é? E Marx já tinha morrido e não viu como Picasso, como Valentin Hugo, como Cocteau, como tantos outros, foram buscar a arte grega. E fizeram narizes gregos e fizeram corpos gregos. Porquê a arte grega? Porquê é que a arte grega é a resposta de Marx vale o que vale? Vale para pensar, não é? Porque também é emblemática. Marx responde dizendo nesse texto é porque os gregos eram a infância da humanidade. Não. É muito bonito. Temos é que pensar que isto quer dizer, não avançou mais. E como ele era genial, é com certeza que isto tem muito. Podemos pensar nas crianças, a partir das crianças e da infância, aí temos um mundo. E se nós não somos, e se nós perdemos, nós, velhinhos ou menos velhos, perdemos o nosso mundo de infância, então deixamos possivelmente de ser pura e simplesmente humanos, quer dizer, criadores. Mas isso é outra coisa, O que eu queria focar era um aspecto, era o problema que Deleuze, de uma outra maneira, evoca, a saber, um bloco de sensações dura para além do tipo, dura internamente, conserva-se internamente. Ora, então põe-se a questão da criação do bloco de sensações. O que é que tem que haver para que um bloco de sensações se construa de tal maneira que ele, como diz Deleuze, eu emprego a palavra, a expressão dele em francês, tient debout. É preciso que o bloco de sensações tient debout. Tient debout, tenir debout, que significa fica em pé. Não cai, não se desmorona, porque é um momento. Outro conceito que eles
Deleuze e Guattari, que são dois autores, entregam. É preciso que eles tiennent debout. Tenir debout significa aqui precisamente um dos aspectos daquilo que eu chamei, segundo o outro conceito deleuziano, a consistência. A consistência do plano em que se vão organizar as sensações. É preciso que esse plano tenha consistência. Ora, o que é consistência de um plano? Bem, eu não vou definir plano, mas para terem uma ideia do que é um plano, vamos ter ideia do que é uma linguagem. Essa vai ser a nossa questão. O que é uma linguagem artística? Bom, nós aqui podemos dizer que quando há um plano, quando se cria um plano, há possibilidade de criação de uma linguagem original. Mas a ideia de plano é uma ideia mais vasta que a ideia de linguagem. Deixemos a ideia de linguagem para uma análise ulterior e fixemos na ideia de plano. O plano é onde se inscreve os blocos se inscrevem, onde se inscrevem os blocos de sensações, quer dizer, as obras de arte. Por exemplo, o estilo. O estilo, de que Deleuze tem uma concepção extraordinária, absolutamente fora do comum. O estilo é o que nos faz reconhecer imediatamente, banalmente, um autor. Aquilo é uma Vieira da Silva. Um César reconhece à distância. Quando se tem uma linguagem própria, uma Paulo Rego, vemos logo, reconhecemos logo, tem um estilo. Ora, quando há um estilo, é porque qualquer coisa como uma linha uma mesma linha contínua vai perpassar com os mesmos ritmos ou com variações de um ritmo único. Por isso ele vai chamar ao estilo uma linha de variação contínua. É uma das definições do estilo. Bem, eu estou a avançar por onde não queria, mas não faz mal. Bom, uma linha atravessa uma série de obras de tal maneira que essa linha vai com que assinar as obras. É uma assinatura. Sou eu. Não eu psicológico. Não há eu na obra de arte. Sou eu significa são as minhas forças, são forças determinadas, singulares, que se tornam, que se aplicam sobre matérias de expressão, como diz Deleuze, e que as tornam expressivamente singulares. Isso dá obras em que se reconhece a minha como se diz em francês, ma griffe, quer dizer, a minha garra. Não tem o mesmo sentido. A minha garra quer dizer o meu taco, o meu selo. A minha assinatura. O plano é isso. O plano de composição é isso. Eis que eu abracei como compor.
E até posso ter vários planos de composição. Por exemplo, se eu tiver várias maneiras, não é? Ou várias fases, como se diz. Os críticos e os comentadores não sabem bem o que isso é, não, e os filósofos também não andaram espertos a analisar esses conceitos que seriam fundamentais. Não é? Mas há uma fase azul, há uma fase em Picasso, há uma outra fase que é a fase dos corpos plenos, há uma fase cubista, há uma fase, etc. Bem, há fases, portanto, há vários planos, e há talvez um plano que atravessa vários planos. O plano é tal que na fase cubista eu posso reconhecer Picasso e não branco. São Picassos, não são brancos. Bom, portanto, há uma certa maneira de construir o bloco de sensações. Essa maneira afinal implica uma transformação na percepção comum. Se uma obra é um bloco de sensações, se esse bloco de sensações é único, então construção do bloco tem que ser um processo de tal ordem que faça nascer o único, o absolutamente novo, o inteiramente singular. A partir das sensações comuns. Eis porque Duchamp queria acabar com as sensações únicas. Eis porque o processo de Duchamp, os processos, as maneiras de construir os objetos eram até não para construir sensações homogéneas, com sensações sempre iguais, era para não construir sensações. Ele queria isso. Nós aqui temos um plano de consistência que é um plano que permite a construção do único, permite a formação do absolutamente novo, da criação do inteiramente singular. A consistência, que eu não defini há bocado, queria definir, vai permiti-lo através de duas características. A consistência é o que permite
a coexistência do hidrogênio. Por exemplo, o hidrogênio são duas cores diferentes. O hidrogênio são materiais que não têm a ver com nada uns com os outros. E de repente há uma consistência matérica que permite a coexistência. Segundo lugar, não só a coexistência, mas a conexão. Por exemplo, numa colagem, há um plano de composição que se forma. A saber, um plano de colagem. Muitas obras agora eu sei como é que eu posso obter por colagem. Mais uma vez, não é colando um bocado de papel com outro bocado de jornal, com outro bocado, que eu tenho uma colagem, é uma obra de arte. É um nexo, como diria Kandinsky, uma necessidade interior. A palavra Kandinsky, há uma necessidade interior que faz com que os elementos heterogéneos se conectem segundo uma ordem, segundo uma necessidade interior. Kandinsky própria, que não depende de mim. Eu sou eu, quer dizer, o eu psicológico, psicossocial, etc., sou um veículo puro e simples. E é preciso que eu me transforme para ser esse veículo de forças que vão conectar os blocos, que vão agenciar os diferentes elementos da obra. Essa necessidade ultrapassa. Não há um sujeito dado. Como já dizia Heidegger, quando perguntava qual o sujeito da arte, quem faz a arte, e respondia: é a arte que faz a arte. É isso mesmo. Não sou eu que faço, eu com os meus humores, com a minha subjetividade, que faço a arte. Se eu utilizasse, se eu pusesse tudo isso na sopa necessária para fazer uma obra de arte, isso daria um horror. Com certeza. Qualquer coisa superior me atravessa e eu sou um veículo. Eu tenho que saber o que as cores e os espaços naquele quadro que começa a formar-se pedem. Qual é a cor que falta ali? Eu não sou eu tenho que adivinhar o que é que as outras cores querem. E ali vem. Portanto, o plano de composição é o plano que permite essa conexão segundo um nexo que não depende que não é uma regra, que não depende de um canon, que não é um algoritmo, não é uma proporção. Porquê? Porque bastaria então aplicar a proporção para fazer um corpo belo. E uma máquina poderia aplicar a proporção. Teríamos então mil corpos sempre iguais, nunca únicos.
e não teríamos nenhuma obra de arte. Não é, portanto, a proporção nem a perfeição. A perfeição vem da proporção, vem do algoritmo aplicado, que faz com que a obra seja artisticamente conseguida. É um outro tipo de necessidade de conexão. Conexão entre as sensações. Muito bem. Muito bem. Vamos então, já agora, já que falámos em Deleuze e falámos na necessidade de produzir uma obra única, um bloco de sensações absolutamente novo. Vamos então falar no que ele, Deleuze, um bocadinho de Deleuze, depois eu paro, depois passo a um outro autor, do que ele diz, ou do que ele descreve, partindo da obra de Francis Bacon, do pintor inglês. Num livro extraordinário em que não está toda a estética, mas está uma parte da estética de Deleuze, se chama Francis Bacon e a lógica das sensações. Vamos ver uma primeira condição para que se forme um novo, para que haja probabilidade de que um novo se realize, um único, segundo Bacon. Segundo Bacon, lido por Deleuze. Bacon descreve, afinal, um procedimento que é o dele e que Deleuze afirma que é, certamente, de uma maneira ou de outra, o procedimento de todo o artista. Não é só o pintor, nem só o pintor Bacon, claro. Mas, de uma maneira ou de outra, repito, as maneiras são muitas e variadas. Todos fazem por isso. Não digo que façam isso, fazem por isso. O que é que Bacon diz? Ele diz assim: não há uma tela virgem. Quer dizer, não há um branco que seja uma tábua rasa a partir do qual se possa criar imediatamente, precisamente, o novo, o puramente único. Não há. E não há porquê. Não há porque, diz ele, o pintor vem para a tela com uma série de imagens, preconceitos ou figuras pré-concebidas
ele, diante da tela, ele povoa de 1000 figuras que já tem na cabeça. E projeta na tela de maneira mais ou menos consciente, mais ou menos subliminar, projeta na tela essas imagens. Portanto, nós não temos uma tela física. Portanto, o que é preciso é provocar um meio sensível, um meio perceptivo, sensível, em que se suja essa tábua rasa, esse vazio, a partir do qual o novo pode nascer. E como é que se faz? Bem, produzindo caos. Produzindo caos. Ora, Bacon tem uma maneira de produzir um caos. Como é que ele faz? Ele pega em tintas, em baldes de tinta, em copos com tinta, e atira ao acaso para a tela, né? E borra a tela, e mancha a tela ao acaso. Depois esfrega a tela, esfrega com vários panos, e mais caos surge, Nós estamos a ver que se não temos um vazio, temos um caos. Quer dizer que estamos a construir um meio que não predetermina qualquer coisa. É isso o essencial. É isso que nós chamávamos a virgindade da tela, ou a virgindade da página branca do escritor, de Marat Negro. Não é? Há um caos que aparece, que surge, e nesse caos, desse caos e nesse caos, deve nascer o que esboça a primeira linha de ordem, a primeira sugestão, palavra de Bacon. Ora, lembremos-nos que uma coisa é que a noção do caos é essencial em Deleuze, na estética de Deleuze, também na sua filosofia, não só na estética. É essencial na estética de Paul Klee, que tem belíssimos textos sobre o caos. Os textos das suas missões da Bauhaus começam pelo caos. E lembremos-nos desses textos. É pena não os ter trazido, mas eu não esperava falar em Paul Klee. Talvez traga amanhã, então. Mais ou menos isso, amanhã corrigimos. Paul Klee diz, diz mais ou menos isto.
Primeiro, o caos pode ser representado pelo ponto cinzento. O caos é sem direção. Mas é certamente uma força. Nós temos vários regimes de caos. Não é? O caos de que se fala aqui não é o caos homogéneo. O caos da sopa completamente homogénea e entrópica. Monocromática. O caos aqui implica uma força de tal maneira intensa que precisamente não há possibilidade de, no fecho de forças em movimento, se possa determinar, se possa fixar uma determinação qualquer. Eu não posso dizer, no meio do caos, não posso fixar um norte, um sul, uma esquerda, uma direita, umas coordenadas quaisquer. Se eu falo em coordenadas é porque ele vai falar nessas coordenadas. Mas no meio do caos eu não posso. Porque precisamente não sei como eu próprio estou no caos. E Clé diz: não tenham medo de começar pelo caos. Não tenham medo no sentido de não tenham medo de falhar o caos. Vocês podem falhar o caos, é muito difícil produzir o caos. Estamos sempre a querer a ordem. E no meio do caos estamos já a escapar para irmos aí habitar um cantinho bem resguardado onde não há caos. Ora, considerem-se como eu me considero, eu próprio, um caos. E assim não tenho medo do caos, porque eu também sou caos. Então, vamos mergulhar no caos. Ou seja, todo o artista tem que ter um apetite, o desejo pelo caos. Se ele quer produzir uma obra única, e nós vamos ver como esses pioneiros da arte abstrata encontraram as primeiras linguagens, os primeiros signos, depois de terem abolido completamente o referente da arte mimética, como Malevich, como Mondrian, etc. Como eles só começaram a construir as primeiras linguagens abstratas depois de terem entrado no caos. E eles eram o caos. Só para verem como a coisa era mesmo dramática e importante. Mas eu falarei nisso amanhã, mas digo já hoje. Quando Malevich descobriu que não podia mais pintar,
qualquer coisa da ordem da natureza, uma árvore, um barco, um jardim, não podia já dar uma representação, uma figura, entrou em pânico total. E, diz ele, durante uma semana não dormiu, não comeu, sei lá, ficou em estado de choque durante uma semana. Quer dizer, em estado de caos. Entrou no caos. Qualquer coisa do mesmo tipo aconteceu a Kandinsky. Quando ele percebeu que não tinha mundo para representar. Portanto, quando eu digo, ora, uma pessoa que andou sempre em caos, a entrar e a sair do caos, foi Klee, precisamente. Por isso ele sabe falar tão bem do caos. Mas Fernando Pessoa andou sempre muito perto do caos, e o caos era a loucura. Várias vezes Fernando Pessoa fez as malas para entrar no manicômio. Porque estava à espera, estava já à beira de julgar ele. É um risco o caos. É uma necessidade o caos. Há qualquer coisa da ordem da relação entre a força de uma obra e a força com que se cria o caos. Eu posso criar o meu pequenino caos, assim, e com o pequenino caos vou fazer uma pequena obra. Há uma espécie de proporção entre a força do caos e a força da obra. Simplesmente é preciso sair do caos. E como é que sai do caos? Bem, então, nós vamos ver, vamos passar ao outro autor e vamos ver amanhã como é que um Bacon pensa sair do caos ou sai do caos, como um Berkeley e um Deleuze falam do sair do caos. E eu queria hoje terminar com a análise do mecanismo primeiro que transforma uma sensação numa sensação estética. Que tem a ver com tudo isto. Não é? Tem a ver com tudo isto. A sensação trivial não é uma sensação de caos. A sensação de caos não é uma sensação estética. Mas a sensação no plano de composição é uma sensação que contém nela a força do caos. Quer dizer, ela foi retirada ao caos, entrou num nexo, já não estamos no caos. O nexo é o que vai ser um quadro.
e encerrou nela uma força. É porque as sensações, os blocos de sensações, encerram forças que são blocos eternos. Se uma estátua grega nos toca hoje, ainda é porque é um reservatório. Porque ali se conseguiu, através da matéria, um bloco, um aglomerado de sensações que contêm nela, que são, como diria Fernando Pessoa, emissores de forças. Trata-se, portanto, de saber como é que as sensações podem inscrever forças nela. Sem entrar em análises de valores estéticos, nós temos a intuição e a experiência habitual de que quanto maior é uma obra, mais ela é potente, mais ela é poderosa, quer dizer, mais dela força irradia. Estamos aqui numa estética das forças e não numa estética das formas. Não é? Isto quase parece uma estética radioativa. É uma estética radioativa? Sim, emite essas. Sim, mas sabe, quando eu estou a falar nisto, eu penso naquele texto que aconselho vivamente a ler, aquele texto muito conhecido de Fernando Pessoa, Notas para uma estética não aristotélica. Notas para uma estética não aristotélica. Esse texto é admirável. É um texto de estética, em que ele caracteriza muito demasiadamente a obra como um feixe receptor e emissor de forças. Eis o que é uma obra de arte para Fernando Pessoa. Eu estou a repetir. Mais nada. Bem, e já que falamos de Fernando Pessoa, vamos ver como é que se passa o processo em Fernando Pessoa de transformação de uma sensação trivial ou comum numa sensação estética. Problema que já foi tocado várias vezes. Ora, precisamente eu tenho um texto que eu posso ler. Portanto, o texto hoje, isto é um velho livro que se chama Páginas Íntimas e de Autointerpretação, mas esse texto está em muitos textos. Em muitos outros livros hoje há uma proliferação tal de textos bem. Este texto tem... Porquê é que eu vou buscá-lo? Porque é um texto que nos traz uma certa luz a este processo
para este processo que, afinal, analisámos em Bacon e Deleuze. E, no fundo, o problema é o mesmo. O problema é o mesmo. O problema, aparentemente, para a pessoa é como se constrói a emoção artística na poesia, pela escrita. E é claro que para a pessoa, mesmo se ele não o diz explicitamente, esta emoção artística é a emoção única. Não é a emoção que repete uma outra emoção. Como é que um poema é esse tal emissor de forças únicas? Como é que ele se torna? Ele se torna-se esse emissor por... e isto é curioso, porque é muito parecido, a expressão mesmo é parecida com a expressão deleuziana, é por formação de famílias, diz ele, ou cachos de sensações artísticas. Simplesmente, a sensação artística é uma sensação de um tipo diferente. Não é uma sensação qualquer, trivial, a propósito de um objeto qualquer, da percepção de um objeto qualquer. Em primeiro lugar, há que definir sensação. E para a pessoa, a sensação é uma unidade. É uma unidade que é uma unidade que nós poderíamos chamar psicoestética. Quer dizer, não é psicológica só, ela é psicológica estética, porque a sua natureza tem como que uma espécie de vocação interna a tornar-se estética. Ora, a sensação, segundo Pessoa, essa unidade tem duas componentes. Uma componente é a componente perceptiva, é o que nos dá a ver, ou a ouvir, ou etc., a sensação do objeto. Portanto, é a componente objetiva da sensação. Eu vejo um barco, é assim que começa a ordem marítima. Eu vejo um barco ao longe. Vejo um barco ao longe e vejo claramente e estou sereno. Há sensações de serenidade, etc. E depois, de repente, logo começa uma espécie de náusea interior logo. E eu tenho uma sensação em que se mistura um aspecto, uma dimensão objetiva, que é a visão do barco a entrar de todo o porto e do movimento do porto, etc. E uma dimensão subjetiva, que é a emoção. A emoção está ligada, mas é importante que haja as duas dimensões, porque elas podem se desligar. E, desligando-se, podem-se combinar com outras imagens ou com outras sensações. Até que ponto é que
pessoa não consideraria o próprio poema como um objeto? Ou que se... Em que sentido? É que está... um objeto? Parece-me qual é a dificuldade em fazer um objeto como para ele poderia muito bem, até possivelmente empregou essa expressão. Não estou a ver onde é que quer chegar. Estava a fazer pergunta, talvez não fosse... Ok, pergunta para saber. Para ele pode ser um objeto, quer dizer, se está a montar qualquer coisa que seria pertinente, eu estou a comparar arte e depois passo da arte para a literatura. Não é? Estou a fazer, fiz primeiro uma espécie de descrição de um processo que se desenrola nas artes visuais, mas também podia ser nas artes musicais, e depois passo para um outro tipo de muito diferente, na medida em que há uma escrita. Isso pode levar a certas controvérsias, não há dúvida. Mas até agora vai ver que a escrita ainda não apareceu, o que eu vou dizer. Quer dizer, é um processo ainda pré-verbal, o que ele vai analisar quanto à sensação. E vou começar já. Ele diz que há três fases na construção da emoção, ou da sensação estética. E a sensação estética é a sensação expressiva. Bom, ora, expressiva é também a sensação estética, segundo Deleuze, segundo Bacon, etc. E ela torna-se estética quando se torna expressiva. Segundo a estética e a filosofia de Deleuze, isso é claríssimo. Basta ler um capítulo do Mille Plateaux, Mille Planaltos, capítulo que se chama O Ritornel. Basta ler isso para verem como se constrói, segundo Deleuze, a matéria de expressão. Portanto, nós temos aqui qualquer coisa que nem sequer é uma analogia, estamos numa identidade de processos. Ora, segundo Pessoa, há, portanto, três fases. Primeira fase é a fase da sensação. A sensação puramente tal. Nós temos uma sensação puramente tal, o que significa que temos uma sensação trivial, uma sensação objetiva, digamos, uma sensação em que há uma distância entre o sujeito e o objeto. E a sensação é, por assim dizer, nua, é puramente tal, não tem nada ainda de que se lhe juntasse. Bem, segunda fase, eu leio, é a fase em que há a consciência da sensação que dá a essa sensação um valor. Ele sublinha valor. Que dá a essa sensação um valor e, portanto, um cunho
estético. Consciência da sensação que dá a essa sensação um valor e vírgula, portanto, seria conteúdo estético. Depois há uma terceira que eu vou ler e que não vou analisar agora. A consciência, numa terceira fase, a consciência dessa consciência da sensação, de onde resulta uma intelectualização de uma intelectualização, isto é, o poder de expressão. Como veem, isto é interessantíssimo. É um texto sensacionista, né, da doutrina estética sensacionista de Pessoa. Primeiro, temos uma sensação puramente tal. Em segundo lugar, temos uma consciência da sensação, em que ela adquire um estético. E, em terceiro lugar, temos uma consciência da consciência e uma intelectualização da intelectualização da sensação, em que ela adquire, ou por meio das quais ela adquire, a sensação adquire um poder de expressão. Eis o tempo experimento. Vamos então analisar amanhã estas fases.